Com as 15 temporadas de Supernatural, tivemos muitas mortes trágicas, e cada uma delas destruíram emocionalmente os fãs. A morte é algo que os fãs aceitam na série. Afinal, muitos já morreram e voltaram diversas vezes. Mas quando é um personagem amado que morre definitivamente, é um pouco mais difícil para os fãs aceitarem e seguirem em frente. Os fãs foram presenteados com tantos ótimos personagens ao longo da série, mas isso também significa que eles foram submetidos a esses personagens com fins trágicos. Charlie Bradbury é provavelmente uma das mortes mais trágicas da série. E claro, os próprios heróis encontram sua morte no final. Mas antes de começar o vídeo de hoje, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora começar! Teria muitas outras opções para a morte de Dean, já que ele morreu muito ao longo da série. Mas quando ele é jogado em um vergalhão enquanto luta contra vampiros no final da série, a percepção de que ele não vai voltar dessa é difícil. Talvez realmente pareça o fim do mundo, mesmo que Dean receba o paraíso que merece e se reúna com Bob. Mas o fim de um herói é muitas vezes amargo, e Dean não pertence a um mundo comum. Os fãs estão divididos quanto a isso, já que alguns acham que Dean morre como um herói, como ele queria, enquanto outros acham que ele deveria ter tido uma vida normal. Infelizmente, a pandemia prejudicou o final que a série realmente merecia, então ter apenas Bob recebendo Dean é um pouco frustrante, tornando ainda mais difícil de aceitar. Esta pode ser a morte mais difícil para os fãs assistirem. Depois de fazer um acordo com o vazio para tomar o lugar de Jack na 14ª temporada, Castiel retorna à Terra para viver sua vida até experimentar um momento de verdadeira felicidade. Nesse momento, o vazio levaria para sempre. Quando Cass se sacrifica para salvar Dean na temporada final, os fãs são tratados como uma das despedidas mais emocionantes da série. Para alguns, o adeus foi uma lâmina de anjo de 2 gumes. Os fãs recebem um pequeno pedaço de Destiel como possível canone em um monólogo choroso, onde Cass diz a Dean que o ama. Mas então, ele é imediatamente levado pelo vazio, sem que Dean tenha a chance de responder, deixando os fãs chorando de soluçar. Enquanto a morte de Sam no final da série forneceu um pouco mais de encerramento do que a de Dean, ainda é difícil assistir nosso herói no final de sua vida, mesmo que ele esteja satisfeito com isso. Não foi tão ruim assistir enquanto Sam ainda era jovem e criava seu filho Dean. À medida que Sam envelhece, nós o vemos talvez sentindo falta de sua antiga vida e de seu irmão, quando ele puxa a capa da Baby e se senta no banco do motorista com muita dor. Os fãs, então, veem seu filho Dean dando-lhe permissão para ir, assim como Sam fez com seu irmão quando ele morreu. Sam finalmente tem a vida que ele queria desesperadamente no começo, o que provavelmente é o motivo pelo qual ele é capaz de se ajustar a uma vida normal mais fácil do que Dean jamais conseguiria. Mas, mesmo que Sam tenha vivido uma vida longa e feliz, vê-lo dar seu último suspiro enquanto uma versão lenta de Carry On o Wayward Son com as cantoras Neone toca, ainda é devastador. Charlie é uma nerd da cultura pop, que se tornou caçadora após um encontro com o Leviatã na 7ª temporada. Embora ela realmente não queira fazer parte do negócio da família, Charlie se torna como uma irmã dos Winchesters e os ajuda sempre que pode. Infelizmente, é assim que ela encontra sua morte brutal na 10ª temporada. Talvez esta seja a morte que mais afeta os fãs. Charlie é uma personagem tão amada porque ela é uma nerd autoproclamada, muitas vezes obcecada pela cultura pop, assim como os fãs da série. Ela é uma personagem relacionável, então, quando Charlie morre, não é apenas Dean que fica inconsolável.
Enquanto Bob está morrendo na cama do hospital, Sam pega sua mão e, sem jeito, agradece a Bob por tudo. Enquanto os Winchesters levam uma vida que muitas vezes é superada pela morte, eles não sabem como lidar com isso quando é alguém que amam. E Bob é provavelmente uma das piores mortes para eles, já que foi como perder um pai. Ver Bob morrer é provavelmente mais difícil do que ver John Winchester dar sua vida por Dean, porque Bob é mais pai para os meninos do que John jamais poderia ter sido. Os fãs não têm tanta ligação emocional com John, mas Bob está lá desde o início e continuou lá para os meninos, mesmo após a morte, quando ele desiste do céu para ajudá-los como um fantasma. Kevin Tran é um prodígio adolescente que se transforma em profeta. Ele tem a capacidade de ler placas antigas e dizer aos Winchesters como derrotar os Leviatãs, montar armadilhas do diabo para conter demônios e aprisionar todos os anjos no céu. Infelizmente, tornar-se um profeta também é uma sentença de morte, e Kevin encontra sua morte nas mãos de Gadriel, enquanto ele possuía Sam no bunker. Ele é o garoto doce que não quer ser um profeta, mas se dedica e ajuda Sam e Dean o máximo que pode, até sua morte prematura. Foi Dean quem, sem saber, permitiu que Gadriel, disfarçado de Ezequiel, possuísse Sam como uma maneira de salvar a vida de seu irmão, que é o que acaba matando Kevin, um dos personagens favoritos da série. A morte de Kevin não devastou apenas os irmãos, mas também os fãs, que ainda estão falando sobre isso anos depois. Rowena é uma bruxa poderosa, que é uma vilã que virou anti-heroína na série. Nas temporadas anteriores, Rowena é uma antagonista que os fãs adoram odiar, assim como seu filho Crowley. Ela, eventualmente, se torna uma parte amada da família Winchester, formando um vínculo com Sam e dizendo a ele que ele será o único a matá-la em todos os possíveis finais. Rowena muda e encontra um lugar dentro da família Winchester. Quando ela se sacrifica para salvar o mundo na temporada final, Sam se despede com uma das despedidas mais difíceis que ele já teve que suportar. Ela diz: "Adeus, rapazes", uma última vez antes de se jogar no inferno, deixando os fãs sentindo que a seguiriam até lá. Crowley é um ex-demônio da Encruzilhada, que se promove a rei do inferno após a morte de Lilith. Nas temporadas anteriores, ele é um espinho constante para os Winchesters, mas eventualmente trabalha com os irmãos, principalmente quando há algum interesse para ele. Ele se sacrifica enfiando uma lâmina de anjo em si mesmo para ajudar os Winchesters a derrotar Lúcifer, mas não antes de seu icônico final, "Adeus, rapazes", assim como sua mãe faria na temporada final. Crowley era um dos personagens favoritos dos fãs, desde que ele se juntou à série na quinta temporada. Seu humor inteligente e sarcástico faz com que os fãs amem odiá-lo, e à medida que a série progride, os fãs começam a amá-lo. A camaradagem é hilária, especialmente entre Dean e Crowley, o que o torna ainda mais cativante para os fãs, mas também torna sua morte muito mais difícil de esquecer. Ellen e os Winchesters têm um passado tumultuado, porque Ellen culpa Sam e Dean por sua filha Jo querer entrar na vida de caçadas, algo que Ellen vem tentando proteger Jo desde que perdeu o marido enquanto caçava, um acidente ao qual ela culpa John Winchester. Quando Ellen percebe que não pode impedir Jo de caçar, ela se junta a ela como forma de protegê-la. Durante uma caçada com os Winchesters, os quatro encontram o demônio Maggie, que solta cães do inferno sobre eles. Quando um ataca Dean, Jo vem ajudar, mas é mortalmente ferida. Não querendo deixar sua filha ferida, Ellen instrui os meninos a sair, e depois que Jo morre nos braços de sua mãe, Ellen deixa os cães entrarem e explode o prédio. Ellen e Jo são mortas bem no início da série, mas causam um impacto como uma forte equipe de mãe e filha, deixando os fãs querendo-as de volta até o final da série.
E para vocês, qual foi a morte mais difícil de superar? Me contem aqui nos comentários e se inscrevam no canal. Compartilhem para que outros Hunters possam fazer parte do nosso legado. Fiquem com Jack e até a próxima!